Jig, gabarito, você já fez? Já comprou? Você sabe o que é? Você usa? Hoje, nesse vídeo, eu quero brevemente falar com você sobre essa ferramenta que auxilia muito o nosso trabalho no desenvolver de qualquer projeto. Vamos lá? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal, você está na Oficina X-Tudo e eu sou o Ronaldo. Hoje o assunto é jig, gabarito, mas o que é isso? Jig, muitas pessoas pensam que é a mesma coisa que gabarito. Na realidade é e ao mesmo tempo não é. É pela função que ele tem, mas na palavra, uma palavra é de origem inglesa e a outra é em português. O jig é um gabarito, traduzindo do inglês para o português, ou seja, a mesma coisa. Enfim, estamos no Brasil, gabarito, né? E para que serve um gabarito? Para padronizar furação, corte, encaixe, facilitar todo aquele trabalho que você tem de medir um por um, às vezes medidas repetidas, você pode estar padronizando de uma maneira bem prática, bem simples, para você agilizar o seu trabalho. Uma das coisas que nós mais utilizamos quando estamos aí desenvolvendo um projeto, com certeza é uma trena como essa, ou uma régua para fazer medidas. Dependendo do que nós vamos medir, a gente faz a opção por aquilo que é mais prático. No caso da régua, são para peças menores. A trena fica para extensões aí um pouco maior, né? A régua a gente pode estar tirando dessa peça aqui, por exemplo, nós podemos estar marcando aqui 2 centímetros de cada lado para a gente poder fazer um corte ou alguma outra coisa. Então, eu normalmente faria o quê? Colocaria a régua aqui, marcaria aqui 2 centímetros, depois colocaria aqui embaixo, marcaria 2 centímetros, enfim, todos os lados. Mas a gente pode estar também usando um gabarito ou um jig, né? É um toquinho de madeira, aqui esse toco aqui ele era inteiro, eu cortei ele aqui no meio, fiz aqui uma canaleta bem justa e coloquei um prego aqui do lado que vai dar no meio da canaleta. Um prego não, um parafuso, perdão. Aí a gente coloca a régua aqui no meio. Aí eu ponho a medida que eu quero aqui, no caso aqui que a gente está dando o exemplo, 2 centímetros, travo aqui, ficar travada a medida, aí eu só encosto aqui e marco aqui, marco aqui, marco aqui, aqui, aqui e aqui. Marquei todos os lados, só encostando e marcando. E com isso dá para fazer N coisas, né? N medidas, porque às vezes você precisa ficar marcando constantemente, principalmente quando você está marcando no meio de uma madeira, às vezes você precisa estar sempre ali encostando. Então você regulou aqui a medida, basta encostar, tá feito. Temos aqui também um ângulo de 90 graus, um ângulo conferido, um ângulo reto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus que dá pra gente estar trabalhando, riscando, conferindo, simplesmente usando um toquinho de madeira com a régua junto. Uma coisa bem fácil de fazer e prática e ajuda demais, ajuda muito, muito, muito. Eu tenho uma outra régua aqui que é uma régua maior,
Essa régua aqui ela tem 60 centímetros e eu fiz esse outro aqui para ela também. Mesma coisa, só que eu fiz nesse formato. Aqui é um ângulo de 45 graus. Aqui a gente tem um ângulo reto, né, de 90 e aqui um de 45. Para que se eu precisar fazer um risco aqui em 45 graus, só encostar aqui e fazer. Demais funcionalidade, a mesma. Aqui também é ângulo reto, posso marcar. E no demais, tudo igual, só muda o tamanho e o ângulo. E tem esse daqui, que é a mesma coisa também, um toquinho, só que eu fiz para colocar essa barra de alumínio aqui. Não é uma régua, não tem escala, não tem nada. E qual seria a função dele? Achar o centro de uma peça. Como? Só encostar aqui e riscar o centro aqui. Você virou, riscou, você tem o centro marcado. E pode fazer isso com peças maiores. Por isso que eu fiz essa barra de alumínio aqui, né? Porque dá para pegar uma peça desse tamanho aqui, mais ou menos, para poder achar o centro tranquilamente. Pode ser uma peça pequena ou maior, né? Então é bem versátil, dá para achar o centro com muita facilidade. E os jigs são para isso, né? Para facilitar. Fiz aqui um esquadrinho de madeira, bem aferido aqui, os 90 graus, conferido, reconferido certinho. Só encostar aqui na madeira e fazer o risco. Se eu quiser um risco de 45, eu risco aqui também. Bem prático, bem fácil, pequenininho, para fazer pequenas marcações, ágil, não atrapalha e assim vai. Esse aqui é a mesma coisa, porém um pouquinho maior, né? Esse aqui o menor e esse aqui o maiorzinho. A função a mesma. O intuito é sempre agilizar o trabalho do dia a dia. Seja ele digital, seja ele analógico, seja ele simples pedaço de madeira, desde que todas as medidas estejam corretas, todos os ângulos estejam perfeitos, é uma mão na roda você ter essa ferramenta para o seu trabalho do dia a dia, para medida, para furação, para corte, seja lá o que for. É muito prático, facilita bastante. E é fácil de fazer, só precisa um pouquinho de capricho. Essa canaleta que eu fiz para colocar a régua, eu fiz numa madeira maciça. Eu tinha feito a princípio em um compensado. O compensado, como ele tem várias camadas, não deu certo porque pegou exatamente entre uma camada e outra e ficou assim, não ficou perfeito, não ficou presa, não ficou justa, ficou com folga, né? Então eu optei por pegar uma madeira maciça, né? E um toco, né? Que eu tinha, e tirei o esquadro tudo certinho e fiz a canaleta bem devagar, deixei ela muito justa, depois fui acertando na lixa. Enfim, tem que ter capricho, tem que ter paciência para fazer, porque você vai fazer uma vez só. Você fez isso daí a primeira vez, certinho, conferido, justinho, é ferramenta para o resto da vida. Isso aí não vai ter mais problema com ela, só vai te ajudar. Enfim, é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você tem mais jigs, se você tem alguma curiosidade, se você tem algum diferente, comenta aí, coloca aí nos comentários pra gente ver, ou se tiver algum vídeo, indica aí pra gente assistir. Vamos trocar ideias, vamos falar sobre o assunto, vamos crescer aí, aumentar nossos conhecimentos. É para isso que a gente está aqui, para criar uma grande comunidade em que todos possam
aprender a se divertir e tá aí cada dia a dia melhor, pessoalmente e profissionalmente. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua colaboração, conto com o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.